Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz, professor na área de Teologia Sistemática, na área de Teologia Histórica e também de História da Igreja. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse vídeo, a respeito do trabalho. Todos sabem, hoje está sendo comemorado o Dia do Trabalhador e, de maneira geral, as pessoas ou nós temos maneiras diferentes de encarar a questão do trabalho. As pessoas têm observações, contextos diferentes em relação ao trabalho. A partir da escritura bíblica, nós temos uma maneira muito clara, muito peculiar de como a própria escritura apresenta o homem e a sua relação com o trabalho. Essa questão da relação do homem com o trabalho, da fé e trabalho, trabalho e fé, já foi discussões de muitos artigos, teses, dissertações. Isso também fez parte do pensamento social, por exemplo, do reformador genebrino João Calvino. Isso foi discutido por outros reformadores, inclusive por Lutero. Isso é discutido pelos teólogos atuais, por pastores, pela comunidade evangélica em geral. A partir de Gênesis, a gente tem no capítulo 3, no versículo 19, o texto bíblico sendo muito enfático, dizendo: no suor do teu rosto comerás. De maneira geral, as pessoas elas desenvolvem uma, duas ou até três formas diferentes de encarar, de ver, de conceber a questão do trabalho. Algumas palavras podem nos ajudar, principalmente a palavra tripálio. Tripálio, ou seja, um objeto que era composto de 3 paus que colocava sobre os bois para que a partir dali pudesse conduzi-los e também levá-los como instrumento de carregar as cargas. E tripálio também é uma palavra que, a partir do latim, transmite alguma ideia a respeito do trabalho. Por exemplo, quando a gente encara o trabalho como tripálio, a ideia geral é que o trabalho é algo árduo, é algo que é sofrível ou nos causa até mesmo sofrimento. É claro que para muitos o trabalho é um mero sofrimento. A própria Escritura está dizendo isso depois da queda, Deus sentenciando o homem, e a Escritura vai dizer o seguinte: no suor do teu rosto comerás. O que significa isso? Que a partir de agora, ou seja, a partir da queda de Gênesis capítulo 3, onde o homem rompe com Deus, a aliança é rompida por causa do pecado do homem, nós observamos que a vida para o homem a partir dali não seria fácil, seria árduo. Mas não significa que o trabalho, de maneira geral, é algo danoso. Para alguns, às vezes, o trabalho é até um castigo. Eu já disse que para outros o trabalho é puro sofrimento. Enfim, esta é uma das maneiras das pessoas encarar a questão do trabalho como tripálio, como algo que é árduo, como algo que é dolorido, que é sofrível e até como algo que se trata de um castigo. A gente tem que se perguntar, será se é só essa maneira que as pessoas encaram o trabalho? Uma outra palavra também que pode nos ajudar a dissertar brevemente algumas questões a respeito do trabalho é a palavra poesis. É dessa palavra que vem a ideia de poesia. Mas também essa palavra, ela tem dimensões que trazem indicativos a respeito do trabalho. Ou seja, como poesis, o trabalho não é algo árduo, não é algo danoso. Em poesis, o trabalho ele é uma obra. Então,
se a gente observar duas palavras, tripálio de um lado, poesis de outro, você observa logo que existem pelo menos duas maneiras de encarar o trabalho. Em poesis, o trabalho é uma obra-prima que nós prestamos, seja para Deus, seja para a igreja, seja para a sociedade, enfim. Então, como é que você encara essa questão do trabalho? Como você vê o trabalho? Como algo que é um castigo ou o trabalho é uma bênção? Como é que Deus vê o trabalho? Como é que Deus enxerga o nosso trabalho? Como é que Deus enxerga a nossa participação na obra dele? Hebreus 6:10 nos dá uma noção disso, quando o escritor aos Hebreus disse que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Portanto, se empenhe, dedique-se no trabalho que estáis fazendo. Ponha o seu amor, não somente o seu suor, mas o seu amor, não somente a sua força, mas a sua dedicação no trabalho que você presta a Deus, que você presta à igreja, que você presta à sociedade. Faça um trabalho de qualidade, um trabalho, como diz na perspectiva grega do arete, ou seja, o trabalho de excelência, o trabalho de altíssima qualidade. É esse o tipo de trabalho que todos nós devemos prestar, servir a Deus e a sua obra. Feliz Dia do Trabalhador. Eu gostaria de convidá-los, a participar, a se inscrever no nosso canal, o canal Reginaldo Cruz. Nós temos mensagens, palestras e reviews, ou seja, haverá também avaliações de obras, de livros em várias áreas da teologia. Meu muito obrigado, Deus te abençoe ricamente.